obrigado por me terem convidado. Gosto sempre de falar com gente jovem, mas não sei se sou exemplo para algo. Isso é outra coisa. Contudo, sou capaz de dizer aquilo que fui fazendo na vida e aquilo que na carreira desportiva e como professor de educação física foi acontecendo. E devo dizer que desde muito novo comecei por traçar o meu desejo. Eu queria o que é que queria ser, não sabia se era capaz. Eu tenho um irmão gêmeo, que é professor de educação física também, curiosamente, e tivemos uma infância fantástica, porque tínhamos título a jogar tudo e mais alguma coisa, e amigos também, porque jogar só dois também dá para jogar algumas coisas, mas jogos de tabuleiro particularmente. Mas outros jogos são necessários mais companheiros, mais amigos, e esse privilégio eu tive. Espaço, amigos, tempo, e sem problemas de tempo de um perigo, porque eu saía de casa nas férias e, naturalmente, às 9 da manhã e só dizia à minha mãe: olha, nós vamos para o Olival, vamos jogar à volta. E íamos embora ao meio-dia e meia em casa para almoçar. E estávamos lá ao meio-dia e meia. E à tarde tínhamos mais uma dose e não havia problemas nenhum. Agora isso é mais difícil para as crianças. Enfim, isto foi a minha infância que desde logo traduziu o meu gosto de movimento, o meu gosto pela atividade física, o meu gosto do desporto. Acontece que não correu sempre tudo bem. Eu disse que tenho um irmão gêmeo, mas o meu irmão gêmeo era bastante maior que eu. E tinha outras capacidades que eu não tinha. Enfim, mas fomos fazendo a nossa vida. Lembro-me que o primeiro dissabor que tive foi exatamente quando fui jogar futebol para o Marrazes. O meu irmão era titularíssimo da equipa e eu nem inscrito fui. Aqui foi complicado para mim. Eu disse: pá, então mas o que é isto? E eu sabia que era o professor Cassiano Gouveia, o treinador, e ele tinha razão. Eu não tinha lugar na equipa, nem tinha lugar, mas ele deixava-me treinar. E levava-me aos jogos todos com o meu irmão e por aí fora, e eu dava as minhas opiniões, porque não jogava por incapacidade física, digamos assim, porque era pequeno, não tinha força, não tinha velocidade, e por aí fora. Mas, por outro lado, eu sabia ver. E era bem crítico, particularmente em relação ao meu irmão. Lembro-me uma vez num jogo em Peniche, o Marrazes ganhou 3-0, o meu irmão fez os 3 golos, e depois chegámos aqui, ali na Avenida Heróis da Abóbora, que havia lá uma sapataria que era de Sr. Manuel Monteiro, que era dirigente do Marrazes. E perguntou-me: então, como é que correu? Correu bem. E o teu irmão? Jogou bem, mas podia ter feito melhor. E ele tinha feito os 3 golos. Eu era bem crítico relativamente a isso, e por aquilo que estou a dizer. Eu sabia ver futebol desde miúdo e sabia tudo do futebol, e particularmente do Sport. Porque a família era toda sportinguista e eu também, mas já não sou. Não mudei. Não fui para mais nenhum clube, deixei de ser. E já há muitos anos, devo dizer. À parte disso, então, fui fazendo a minha carreira desportiva, joguei futebol no Marrazes, depois fiz basquete no Ateneu, handball na Sesmaria e por aí fora. Aliás, a história do handball da Sesmaria é curiosa, porque no ano em que eu passei a sénior no futebol, fui convidado para jogar futebol no Marrazes, mas os mesmos amigos com quem comecei a fazer desporto, combinados e dissemos: este clube vai ter que ter uma equipa de handball. Ou de outra coisa qualquer, mas calhou ser handball. Devo dizer-vos que o pavilhão de Leiria nessa altura não era utilizado por quase ninguém, e foi aí que começou a ser utilizado. Em 1974 começou o handball da Sesmaria, porque os amigos da Sesmaria se quiseram juntar, e éramos só de lá, só 2 ou 3, particularmente do guarda-redes, que era o Mesquita, que não era de cá, de resto éramos tudo gente dali e amigos. Foi uma situação interessante, fomos crescendo. Curiosamente, o treinador era o meu irmão e tinha 18 anos, o meu irmão gêmeo, que entretanto tinha acabado o curso de instrutores de educação física. Começou a fazer aos 16, para onde eu queria ter ido também, mas não preenchia os pré-requisitos. Não conseguia lançar o peso à distância que era necessário, não conseguia nadar as distâncias que era. Enfim, não entrei. Mais um revés, assim, mas isto não acaba. Pronto, e acontece que não fui. E acontece outra coisa curiosa: o meu irmão gêmeo, sem eu nunca ter chumbado, foi meu professor. Mas professor a sério, do liceu. Não vou contar aqui para não gastar muito tempo a contar a história, mas eu nunca chupei. Só que as coisas aconteceram assim. Depois disso, portanto, esta é a minha juventude e a minha infância ligada ao desporto. Eu depois acabei de fazer o 7º ano do liceu, antes disso tinha feito curso geral de comércio e a secção preparatória para os institutos comerciais e por aí fora, e entretanto chegou a altura do ir para o ISEF, e aí já preenchi os pré-requisitos, já tinha crescido, já jogava bastante bem, ou relativamente bem, passei de teste, e entrei no ISEF. Fiz o curso, os 4 primeiros anos, depois concorri logo a estágio, fui fazer estágio para a Covilhã,
Entretanto, ao segundo ano, desafiaram-me para ser professor ao mesmo tempo que estava a fazer o curso. Acontece que o terceiro e quarto ano foram feitos a estudar e a trabalhar, e sem sacrifícios, eu costumo dizer, porque essa história de se fazer muitos sacrifícios nunca foi para mim. Sempre determinei objetivos e procuro atingi-los, mas não faço sacrifícios, isso não faço. Acontece que 3 vezes por semana levantava-me às 6h30 da manhã para ir para Lisboa, depois tinha aulas em Lisboa e vinha dar aulas em Leiria. Ao fim de semana jogava lá de bola, às vezes com as jornadas duplas. Não sei se o Zé Manuel se lembra, tenho que buscar ali um bocadinho de água, desculpe lá. E depois, então, houve um momento em que aquela história da amizade teve de passar, não é que eu tivesse deixado de ser amigos dos meus amigos, teve de deixar de ser uma prioridade. A minha mulher pediu-me em casamento, eu casei com ela, e depois assim, agora tenho que tratar da minha vidinha sob o ponto de vista profissional. E fui lá ao clube, à Cis Maria, e disse assim, olha, eu vou deixar de jogar no bola a Cis Maria porque vou ter que começar a ganhar dinheiro, não só como professor, preciso de outras coisas. E assim foi. E fui para a União de Leiria jogar no bola, que era o clube rival. Complicado, mas fui. E aí, era o meu irmão treinador outra vez, e eu disse, eu vou jogar para a União de Leiria, ele convidou-me, eu vou jogar, mas a União de Leiria vai ter que me pagar. De outra maneira, eu não vou para a União de Leiria, continuo a jogar no bola da Cis Maria, borla por borla, jogo no meu clube. Então o que é que acontece? Eu fui mesmo para a União de Leiria e sabia que o handball não se ganhava dinheiro. Mas disse, eu quero treinar futebol na União de Leiria. Se me arranjarem um lugar, podem ser os mais pequeninos, a equipa lá mais baixo, não me importa nada com isso. E assim foi. Fiz o primeiro ordenado com a União de Leiria, perguntaram quanto é que eu queria ganhar, e eu disse assim, olha, eu sou professor, faço 22 horas por semana, ganho X ao fim do mês, dividindo isto, são X horas. No futebol vou exercer exatamente a mesma função, de maneira que quero ganhar a mesma coisa. Se vocês quiserem pagar, muito bem. Se não quiserem pagar, eles pagaram. Pronto, pagaram. Eu não gosto de dizer mal de ninguém, pagaram nessa altura. Houve outras em que não aconteceu assim. Bom, à parte disso, comecei a treinar futebol, e de facto eu sempre gostei muito de futebol. E comecei, enfim, não foi a fazer nenhum investimento, foi a treinar as equipas com a competência de que era capaz, tentando fazer o melhor possível, e as coisas foram correndo bem. Entretanto, fui convidado pelo professor Cassiano Gouveia, também o tal que me pôs a jogar da equipa de Umarrazes, quando estava com o meu irmão, fui convidado para participar no curso de treinadores, do primeiro curso de treinadores de futebol aqui em Leiria, organizado pela Associação. Fui convidado, eu fiz as correções que tinha de fazer, na altura ainda se separavam os fatores de treino, técnico, tático, físico, psicológico, não sei o que, separavam-se, e eu fiquei responsável por dar aquilo que dizia respeito à condição física. Tanto quanto parece, correu bem, porque logo assim fui convidado, não me Leiria, para ser treinador adjunto da primeira equipe. Pronto, e comecei por aí, digamos, no futebol mais a sério. Depois treinei diversas equipas, saí da União de Leiria, fui despedido como treinador adjunto, vale a pena dizer. Não obstante, eu precisava de muito dinheiro, na altura, estava a fazer a minha casa, houve coisas que nunca alienei. É que coisas que eu entendia que estavam mal, tinham de ser ditas no sítio certo e no momento certo. E eu um dia tive o azar de me balnear numa reunião, o presidente da União de Leiria foi presidente do resto da direção. Foram dizer mal dos jogadores da União de Leiria, que não jogavam nada, que não sei quantos, que não sei o quê, já não pagavam há uma carrada de tempo, e eu a certa altura pedi ao Sr. Aníbal Ferreira, eu posso dizer os nomes, não tenho medo de dizer, ao Sr. Aníbal Ferreira, posso falar? Podes. Diz lá o que é que tens para dizer, estamos aqui para falar. Eu tenho para dizer que gostava de ver esta equipa de soldados em dia. É que anda aqui gente a passar fome. O Teixeira vem da Marinha Grande e não tem dinheiro para comer. E o Ruas, e o Libânio, e ele diz-me assim, eu acho que o mal da equipa é o facto de haver treinadores a mais. Olha, o senhor não percebe nada de futebol, mas eu entrei pelaquela porta e saio pelaquela porta na hora, mas é quando for o primeiro treinador a dizer isso. O senhor não percebe nada disto. Eu ia dizer mais neira na altura disso. Era balnear e era um homem que podia dizer. Bom, e então, acontece que fui despedido, aquilo que estava a dizer, mas depois a minha carreira foi seguindo. Foi seguindo, curiosamente, como jogador, antigo jogador da União de Leiria, dessa equipa. Portanto, nós, como dizemos as coisas, no momento certo e no sítio certo, quando ele passou a ser treinador principal, no caso da União Recreativa Mirense, convidou-me para ir ser adjunto dele. E eu fui e aprendi muito com ele. E ele nunca fez um curso de treinadores. Ele tinha sido jogador e bom jogador de futebol, e aprendi muito com ele. E a partir daí viemos os dois juntos, porque correu muito bem, porque
fizemos em Mirador, viemos para a União de Leiria, a seguir da União de Leiria para o Maranhense, ele foi despedido na União de Leiria, eu não fui, porque não deixaram sair, mais uma pessoa que eu tenho que dizer mal, o Sr. João Bartolomeu, que foi Presidente da União de Leiria, e não é sério, posso dizer isso sem nenhum problema, mesmo que ele mande prender, já quis, mas não foi capaz. À parte disso, depois, fui para o Maranhense, do Maranhense fui para o Marrazes, e no Marrazes fui convidado para ir para as seleções nacionais. E aqui coloca-se a dúvida, mas como é que alguém que trabalha no Marrazes é convidado para ir para as seleções nacionais? É que eu antes disso tinha trabalhado na Associação de Futebol de Leiria na qualidade de diretor técnico distrital. Na altura em que o professor Carlos Queiroz estava muito por cima, tinha acabado de ganhar os campeonatos do mundo de 89 e 91, havia muita gente a dizer bem do Queiroz e havia muita gente a dizer mal do Queiroz. E eu, nessa qualidade, uma vez uma reunião lá em Aveiro, onde ouvi dizer mal do Queiroz, eu disse assim, epá, mas expliquem-me lá uma coisa, mas porque é que o homem está a fazer mal? Eu quero implementar um projeto, daquilo que eu conheço é bom, mas ele não liga muito às associações e tem que ter atenção que as associações o ajudam muito no trabalho que tem desenvolvido. Quer na captação dos talentos, quer nisto, aquilo. Ok, mas o que é que está mal? Expliquem lá, para ver se eu percebo. E as pessoas começaram a falar e tal, não sei o quê, e assim, pronto, então, mas o que é que eu faço? Eu não entrego ao professor Queiroz. Ele, de certeza absoluta, que há de ter isso em consideração. Bom, quem acabou a fazer o documento fui eu, e depois isso foi debatido no âmbito da Federação Portuguesa de Futebol, foi debatido, eu apresentei o documento, e também fui encarregue das associações, e o Sr. Professor Queiroz, para além de já me ter conhecido antes como aluno, no ISEF, não tanto eu, mas mais o Nel Vingada, acabaram por entender que isso não vale a pena eu ser fastidioso e estar aqui a dizer o processo que ocorreu, mas eu também não estava em absoluto de acordo com o professor Queiroz. Só que as alternativas, aquilo que eu disse foi, não estamos de acordo, temos de apresentar uma alternativa, é fácil. E então, a alternativa foi apresentada desse fórum, e ele disse, ok, há duas propostas diferentes. Há uma proposta que é a da Federação Portuguesa de Futebol, do Gabinete Técnico, e há uma proposta das associações. Isso vai ter de ser combinado e és tu que vais fazer isso. E eu, olha, faltava-me esta agora, porque eu era novinho nas leads e tal, e não sei o quê. Mas fiz, entreguei, e a minha chamada para as seleções nacionais teve origem exatamente, penso eu, nessa situação, não é que ele algum dia me tenha explicado, e fui trabalhar nas seleções nacionais. Um bocadinho atrapalhado, porque uma coisa é nós trabalharmos aqui, eu acompanhava o futebol das seleções nacionais, mas não sabia exatamente como é que aquilo funcionava. Um processo semelhante àquele que eu tive quando entrei na Universidade em Lisboa. Eu disse, o que é que vai ser isto? O ninho da estação vai agora ali para a Universidade, aquilo é tudo gente, são uns leões desgraçados. Nada. Não ocorreu nada mal, pelo contrário, não tive problema nenhum, as coisas foram sempre bem. E ali eu também estava receoso. Mas quando lá cheguei, vi que não era menos capaz, nem era mais capaz. Tinha as minhas ideias, havia ideias diferentes, mas há uma coisa que eu vos devo contar. Eu, quando me vi sentado numa mesa com 8 pessoas, que eram os 8 treinadores das seleções nacionais, eu digo assim, nossa senhora, o que é que para aqui é? Cada um é mais ambicioso que o outro, isto deve ser um saco de gatos que ninguém se entende. Mas não era um saco de gatos, embora tivesse havido divergências. E vi-me sentado ao lado de António Simões, que tinha sido internacional de Benfica, tinha feito o Mundial de 66, como eu disse, era de Sporting, e vim sentado ao lado dele e tratado por professor Simões. E o Simões era um craque cá do país, onde foi jogador, e eu só os via passar na cabinete. Antigamente não davam jogos na televisão, no final da Taça dos Campeões Europeus, de vez em quando. Estava habituado a ver os resumos no domingo desportivo, à noite, com o peixinho e mais nada. E pronto, era uma pessoa que eu respeitava. E nessa perspectiva, eu fui, quando comecei a trabalhar na Federação, fui trabalhar na seleção feminina e nos sub-15 e nos sub-16. Está bem, ok. Fui trabalhar nessas duas seleções, passado pouco tempo, eu já estava a trabalhar nas seleções todas. Porque era o tal saco de gatos. Ninguém queria ser adjunto de ninguém, eu era o mais novo, lá vai comigo, e adjunto toda a gente. Nada que me tivesse aborrecido. Aprendi como se deve fazer e como não se deve fazer. As experiências foram tantas, com tantos treinadores, que para mim foi ótimo. E depois fui fazendo o meu trajeto, fui fazendo impor o meu trabalho. A certa altura, o modelo junto às seleções nacionais jovens passava muito mais por aquilo do que eu já tinha influenciado esse modelo, do que propriamente aquilo que apanhei. E tive o privilégio, fiz 556 jogos pelas seleções nacionais todas, tive em 8 finais europeias,
Estive em 21 fases finais de campeonatos de Europa, mas para acabar vou só dizer, não fui eu que estive. Foram os jogadores que estiveram. E foram eles que ganharam e que perderam. Que o exemplo desses jogadores vos sirva para acreditarem sempre que se é que o meu vale. Muito obrigado.